Olá para você que é fã de esporte, está começando o nosso Linha de Passe nesse dia de mais uma vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia. Vitória por 2-0 sobre a seleção mexicana, que continua assina, né? Impressionante, a seleção mexicana não consegue avançar das oitavas de final e é bem verdade que pega de seleção mexicana não consegue avançar das oitavas de final e é bem verdade que pega adversários difíceis nessa fase, costumeiramente. Dessa vez foi o Brasil passou, teve gol do Neymar, o segundo dele na Copa do Mundo, teve possivelmente a melhor atuação do Neymar nessa Copa do Mundo, possivelmente a melhor atuação da seleção brasileira nessa Copa do Mundo também, são assuntos que a gente vai discutir. Teve o amarelo para o Casemiro, que tira o Casemiro do próximo jogo contra a Bélgica ou o Japão, algo que a gente vai saber nessa tarde, mas o Brasil passa jogando bem, mas ainda com alguns pontos para a gente discutir, como por exemplo, durante todo o jogo, muita coisa sendo questionada em cima de Gabriel Jesus, né? Afinal de contas, parece que todo mundo já pagou ali a sua conta, né? O Paulinho já fez gol, já tivemos o Firmino entrando indo bem também, a cobrança em cima do William, que hoje parece que deu resultado. O William fez sua melhor partida com a camisa da seleção brasileira, a gente vai falar sobre isso também, mas está sobrando ali para o Gabriel Jesus, está faltando, de repente, um golzinho dele para tirar esse peso, para tirar essa cobrança em cima do jogador do Manchester City. Linha de Passe está começando com a sua participação. Vamos à nossa hashtag, porque a nossa hashtag é uma homenagem não ao apresentador, que não merece tanto, é uma homenagem ao William, jogador da seleção brasileira que realmente apareceu nesse jogo contra o México. Portanto, a hashtag é Willinha, com 2 L's, tá? Veja só, Willinha é a hashtag, uma brilhante criação de Eduardo Tironi. Muito obrigado. Que está conosco aqui hoje, assim como o Paulo Calçade, ao lado de Eduardo Tironi. Pensei que era o Palmeiras ali atrás, rapaz. Tomei até um susto ali, um time verde ali, é o México. Leonardo Bertozzi e também André Kifuri, que acabou de sair do tempo real. Boa tarde. Boa tarde. E que vai participar desse Linha de Passe conosco. Então você participa na hashtag Willinha e a gente vai mandar uma enquete para você que tem a ver com a história do Firmino e do Gabriel Jesus. Ela continua, né? Cada jogo que passa, o questionamento só aumenta, até porque hoje ainda o Firmino entrou, acabou fazendo um gol, teve pouco tempo em campo, mas conseguiu fazer um golzinho e já deixou dele, coisa que o Gabriel Jesus ainda não conseguiu nessa Copa do Mundo. Então a gente vai colocar a enquete daqui a pouquinho aí para você. A enquete é quem tem que ser o titular, se é Firmino ou se é Gabriel Jesus, tá? Daqui a pouco a gente coloca na tela e você participa. Como fizemos num outro Linha de Passe aqui, falei o que teve de bom, o que teve de ruim na apresentação do Brasil. O Brasil passou, se classificou. Eu vou perguntar para abrir vocês rapidinho. O que teve de melhor nesse Brasil hoje que venceu o México por 2-0? Tironi, plazinho rápido para a gente entrar na discussão. Vamos lá. Para mim, o William. O William do lado direito funcionou muito melhor do que nos outros jogos. Muito bem. Calçade? Para mim, o que teve de melhor, além da questão individual, tentando olhar um pouco para a coletiva, é que o Brasil teve que encontrar soluções para poder jogar e se reinventar muito forte, mas para resolver problemas que o jogo apresentou. Perfeito. E eles começaram a se avolumar. Perfeito. Mesmo com uma única finalização no alvo, no gol do Alisson, se você olhar para o número, apenas foi magnífico, mas o começo do jogo foi pesado. E o Coutinho mal, e termina com Gabriel Jesus voltando pelo lado esquerdo e dando sustentação para a marcação, com Firmino antes das alterações, com Neymar e Coutinho. Aí o Brasil se equilibrou, jogou melhor. Eu acho que a maneira a abordagem tática mostrou um Brasil mais flexível, inclusive do ponto de vista do William. Eu acho que aí é interessante, é importante. O time estático e com problemas e que não se mexe, não se altera, me preocupa, e eu acho que o Brasil conseguiu a vitória muito em função disso. Muito bem. O que você viu de melhor, Bertozzi? Defesa. Defesa. Por um motivo muito simples. Olha as Copas com 32. A França em 98 levou 2 gols. A Itália em 2006 levou 2 gols. A Espanha em 2010 levou 2 gols. O Brasil levou 1 gol e quase não leva a finalização no gol. E não é que o adversário às vezes não tenha volume, o México teve volume. Mas quantas bolas chegam de fato no gol do Brasil? São muito raras. Então eu poderia até, pessoalmente, colocar na figura do Thiago Silva, que faz uma Copa impecável até aqui. Mas acho que... porque do meio pra frente o Brasil tem talento pra caramba. Se o Brasil não tomar gol, a chance dele ganhar todos os jogos é grande, pô. Porque tem Neymar, porque tem Coutinho, porque tem... Hoje o Coutinho não foi tão bem, porque tem o William, porque tem Firmino pra sair do banco. Se você garantiu o 0 lá atrás, cara... Então, pra mim, assim, ver um Brasil que sabe se defender tão bem, é meio caminho andado pra você ganhar um título. Muito bem. O seu aqui.
A gente poderia apontar várias atuações individuais, várias nesse jogo, como destaques positivos. Poderemos falar sobre elas daqui a pouco. Eu destaco a atuação coletiva da seleção brasileira e a capacidade que ficou muito clara hoje de ser vários times em um só, com os mesmos jogadores em campo. O jogo mudou a partir do momento em que a seleção passou a se defender com 2 linhas de 4 jogadores e explorando a baixa de produtividade do México do ponto de vista físico, lá pelos 25 minutos, passou a ser o time dominante em campo. Então, assim, essa capacidade que a seleção brasileira tem de atacar de formas diferentes e de mudar a forma como se defende para passar a controlar uma partida, para mim, coloca o Brasil mais do que nunca entre os favoritos para ganhar essa Copa, independentemente das dificuldades que virão, e não pode se esperar nenhum tipo de coisa diferente disso. Mas o que o Brasil mostrou até agora nessa Copa do Mundo em relação a essa polivalência e a esse universo de opções, com substituições ou não, para mim é muito importante. Deixa eu começar por personagens, então. Vamos lá. William, seu destaque positivo nessa seleção brasileira. Parece que hoje soltaram a corda, né? O goleiro ali finalmente soltaram a corda, se mexeu. Jogou bem pelo lado direito. A hora que o México, no segundo tempo, muda a marcação em cima do Neymar, ele pula para o outro lado do campo e aí começa a jogar em várias partes. E aí fez uma associação ótima com o Fagner, que também sofreu no primeiro tempo, mas depois se soltou. E acho que o bom jogo do William também ajudou o jogo coletivo de todo mundo. Tava faltando isso na Copa, né? Tava faltando o William fazer uma partida como ele fez hoje. Até no começo, depois do primeiro jogo, se falava até será que não tem que sair do time? Sim. E esse é o mérito do Tite, né? Ele foi insistindo com jogadores, e eles foram entregando. Falta entregar um pouco do Gabriel Jesus. A gente até vai discutir um pouco sobre ele depois, sobre outras funções que ele pode estar desempenhando no time, mas já tem muita coisa com relação ao Gabriel Jesus. Mas do ponto de vista do William, voltando ao destaque, para mim o jogo dele ajudou o jogo dos outros e foi realmente, para mim, o melhor. É uma atuação para acabar com esse tipo de dúvida em cima do William? Como só um jogo não serve para crucificar um jogador, um só também não deveria servir para, agora chega, não tem mais dúvida e tudo. Mas como é uma sequência, a gente imagina que, devido à sequência, o Tite estava certo e ele conseguiu desempenhar. Acabaram-se as dúvidas ou não? Até porque ele não tem hoje uma concorrência daquele lado, né? Tinha, né? Tinha o Douglas Costa, e acho que a gente não tem certeza, mas há uma ideia de que talvez o Douglas Costa tivesse ganhado a posição no jogo com a Costa Rica. Nesse momento não tem. A gente esperou hoje se ia o William e o Gabriel Jesus estrear de fato na Copa do Mundo. Pois bem, o William... acho que o próprio Tite deve ter orientado o William que ele não precisa ficar conversando com o bandeirinha ali o tempo todo, né? Ele pode circular, ele pode se movimentar, até porque é um jogador que tem muito recurso, né? A mudança, a aceleração dele na jogada do gol é muito inteligente, a própria movimentação dele para dar opção pro calcanhar do Neymar ali. Então, um grande jogo, grande segundo tempo do William hoje, para mim, acabando com qualquer desconfiança, com qualquer dúvida. Acho que a dúvida que a gente ainda tem é do centroavante, porque o Firmino não acho incapaz de fazer nada que o Gabriel Jesus faça, e hoje é melhor. A grande dívida desse time agora é o Gabriel Jesus? Eu acho que porque a gente espera desse jogador que ele seja determinante com a bola, que ele faça gol, que ele dê assistência, que ele crie problemas, que ele seja atuante sempre. E eu tenho visto do Gabriel Jesus uma atuação um pouco diferente em relação a isso, e só pode ser por pedido do treinador. Sobre isso é interessante a gente voltar ao William. O William, como disse o Léo, passou boa parte dessa Copa muito colado na linha, perto da bandeirinha de escanteio, jogando como ponta aberto. Isso não é uma determinação, uma decisão pessoal. Isso foi um pedido do Tite. Em determinados momentos funciona, em determinados momentos não funciona. Toda escolha feita num time de futebol, ela te oferece alguma coisa e te tira outra. Na verdade, não é só no jogo de futebol, né? Escolher é perder, tem aquela frase. Então, escolha implica uma renúncia. Futebol é isso, você ganha e você perde conforme os posicionamentos que você assume. E a questão toda é a sabedoria para ver o que te dá mais. E às vezes tem a ver com riscos, né? No caso do William hoje, quando ele foi solto, quando o Tite disse joga, nós vimos o que aconteceu. E até isso serve de exemplo para um jogador que poderia estar mais introspectivo ou até se questionando
depois de atuações que não foram, claro, aquelas que ele queria fazer, para o Gabriel. Quer dizer, o Gabriel nesse momento deve estar recebendo muita confiança por parte de todos. Talvez ele perca a posição. Perder a posição numa Copa do Mundo é algo natural, são poucos jogos, não existe muito tempo para você ficar esperando para tomar decisões. Às vezes você lamenta não tê-las tomado antes. O Tite claramente é um técnico que procura dar ao time que ele considera ideal jogos para que o time se encontre, para que suba de produção. Veja o que ele tem conseguido fazer. O Neymar fisicamente hoje é completamente outro jogador em relação à estreia na Copa. Ele hoje acelerava no final do jogo, após os 40 minutos. Isso era inviável para ele até há algumas semanas. Quer dizer, o Brasil tem conseguido até se dar a esse luxo, recuperar o seu principal jogador durante a Copa. Então não é por isso que o Gabriel Jesus tem que abaixar a cabeça ou achar que a Copa acabou para ele e tudo mais. E também não acho que seja por isso seja necessário pedir a saída dele do time. O que eu imagino, talvez o Tite já tenha hoje argumentos para colocar o Roberto Firmino em campo e sem que isso seja visto por qualquer pessoa, entre elas o próprio Gabriel, como não tive as oportunidades que eu merecia. E ele tem questões táticas para resolver. Está tudo envolvido, não é individual, né? Só para deixar passar, acho difícil que ele mude. Mas, enfim. Acho que o Gabriel Jesus permanece contra, vamos supor, a Bélgica, se não acontecer nenhuma surpresa. Esse exercício que a gente fica fazendo o tempo todo, né? Tentar ler como pensa o treinador. Só que ele mesmo diz que é mérito, né? Ele diz isso o tempo todo, sempre disse. E aí você tem um cara que a proximidade do Firmino do gol, eu não estou falando da proximidade física, que ele está mais perto do que Gabriel. Claro que ele entrou numa situação de México saindo, com outra marcação, com os espaços, por um jogo que para o Brasil é o jogo que o Brasil quer jogar na Copa, esse aqui do México. Ele sofreu? Sofreu. Mas é um México que saía, que deixava o Brasil ser o Brasil dentro de suas características. E com ajustes, foi. Mas eu vejo o Firmino hoje num brilho assim, individual, falando agora, muito mais próximo de fazer o gol do que o Gabriel, mesmo numa situação em que eu concordo que o Firmino ele estava mais favorável para ele. Mas era um Firmino lá e o Gabriel marcando aqui no lado. E essa é uma questão para os próximos jogos. Porque certamente os adversários estão vendo e viram a dificuldade do Brasil em jogar do jeito que o Tite queria. Que é voltando o Coutinho ao lado do Paulinho e o Casimiro, com do lado direito o William e na esquerda, tá bom. Vai voltar o Neymar, vai ficar Gabriel, volta o Gabriel. Mas assim, aí ele desloca o Coutinho, porque a forma de jogar não até os 23 minutos tem um número legal do jogo. Era o México com 4 finalizando, 4 finalizações, né, Bertozzi? E o Brasil, depois dos 23, com 9. A hora que o Brasil se ajusta taticamente, o Brasil passa a existir no jogo. O número do primeiro tempo até os 22, 4-1 México, 4-1 México. E até o fim, 9-1 Brasil. 9-1 Brasil. Então o Brasil se ajusta taticamente ao jogo e aí passa a jogar, porque não jogou. O início foi ruim. E termina com o Gabriel voltando, fechando o lado, enquanto esteve o William. Aí você tinha os dois jogadores do centro, ficavam o Neymar e Coutinho, depois entrou o Firmino. É hora de pensar, de repensar a forma. Talvez de cada adversário é uma história. Para o México não funcionou. O México conseguiu atuar dentro das nossas deficiências. E olha, nós estamos falando de um Brasil que a gente aqui o tempo todo ressalta a sua eficiência defensiva e existem reclamações ainda. Veja o nível da coisa. Porque realmente, só que aí você vai para Thiago, Miranda. Casimiro está fazendo uma Copa espetacular. Não jogará. E são zagueiros que não latem. Você não vai ver o Thiago e o Miranda, aquela coisa. Low profile. Aquela coisa, né? Só que cadê o Miranda já? O Thiago já passou e já interceptou essa bola. Fica tranquilo. Então eu acho que a gente pode melhorar muito. A gente está falando de título mundial. Está falando de uma competição qualquer. É um título mundial. E tem coisa pesada por aí. Existem equipes muito melhores que o México. Então, é uma evolução? Então, precisa evoluir a questão tática e coletiva. Quando teve movimento no jogo do William, o Brasil conseguiu produzir uma jogada linda que gerou gol, que o William sai, recebe uma bola, vai para o lado esquerdo. Aquela jogada estática, porque o México entrou com o Rafa Marques, atrás de Guardado e do Herrera. O Rafa Marques estava o tempo todo. Se o México
Se o México faz 1-0, talvez o Rafa vem e fecha uma linha pesada de 5 e outra de 4. Como não aconteceu, o Rafa estava o tempo todo em coberturas, e aí você larga a bola no William e fala, passe por lateral, passe pelo Lozano que volta, passe pelo Vela se for outro lado, e ainda tem o Rafa Marques, é difícil entrar. Quando tem movimento, entra. Então por que não movimento? Eu acho que esse jogo é um jogo para usar os bons exemplos e as dificuldades também. 2 lances em momentos diferentes do jogo. Gol do Firmino lá no fim. O gol do Neymar antes. No gol do Neymar, o Gabriel Jesus passa pela bola, né? E chega, ele vai, não alcança, o Neymar é que coloca para a rede. O Neymar que inicia a jogada e vai lá e finaliza. Se o Gabriel Jesus tivesse feito aquele gol, nós estaríamos aqui questionando o Gabriel Jesus para o próximo jogo? É tão simples assim? É um gol que muda tudo? Eu acho que seria um gol que mudaria muito em questão pessoal da confiança dele. Ele se sentiria mais leve depois desse lance, pelo menos eu contribuí. Né? Em relação à atuação dele, tem o peso de ter marcado um gol ou não ter. Independentemente disso, tem o que a comissão técnica pede a ele, quais são as funções que ele tem sem bola, principalmente. Né? E ele teve uma função defensiva a partir do momento que o Brasil se transformou no jogo, que teve relevância. No lance do gol, tem uma coisa que é incrível. O Neymar dá o passe de calcanhar para o William e dispara para dentro da área, a ponto de notar que pode ficar impedido. Ele desacelera um pouco e se coloca em posição para fazer o gol. Se ele não dispara, ele não chega, e se ele não lê, ele fica impedido. E ele poderia ter colocado a jogada em risco no geral, e o Brasil não ter conseguido essa vantagem que era tão importante. Então, assim, a gente comentou isso até no tempo real. O momento não é muito favorável mesmo ao Gabriel, porque essa bola poderia ter chegado para o pé dele, e foi uma questão de um palmo, algo desse tipo. Não chegou. Felizmente, para a seleção brasileira, havia um jogador depois que conseguiu dar o mesmo carrinho, tocou na bola e a bola entrou. E assim, o ponto concordo que ele fez um papel tático. Concordo que é um jogador que pode fechar o lado, pode ajudar a desarmar, e ele tem feito isso. Mas a característica do Gabriel Firmino sem a bola não é diferente. O Jürgen Klopp não é apaixonado pelo Firmino só pelos gols que ele faz. Verdade. É por todo o trabalho que ele faz sem bola, pela leitura de jogo também, pela inteligência tática. Então ainda acho que você não está perdendo nada. Você não está perdendo isso que o Jesus oferece. E acho que hoje você está ganhando mais definição na cara do gol. Porque hoje, e da temporada que foi feita, o Firmino é capaz de oferecer mais. O gol foi um empurrãozinho? Foi. Mas também a leitura da jogada, estar no lugar certo, é acreditar no lance. A impressão foi que o Neymar tentou fazer o gol, não tentou dar o passo para ele. Aí o Ochoa toca na bola, ela retarda um pouco e ele consegue tocar. Porque assim, nós não estamos discutindo um jogador, você tem 2 coisas concretas. Uma é a atuação do Gabriel Jesus, que não é compatível com o futebol que ele já mostrou e com as conexões que ele já encontrou na seleção, como o Neymar, por exemplo. Vocês acham isso mesmo? Eu tenho dúvida. Acho que... Mas que ele não está jogando bem? Não, é porque tem todas as outras questões que o André mesmo falou, de todas as outras coisas que ele tem feito. Mas o que ele faz que o Firmino não faz? Não, tudo bem, ok, mas assim, o meu ponto é claro que a gente quer que o centroavante da seleção, o homem de frente, faça gols. Mas ele está entregando outras coisas. Que o Firmino, enfim, pode fazer. Não. É por isso que eu volto da história do Tite. E pegando o carona que o André falou, deve ter alguma determinação para ele faça isso, fique de lado, marque não sei o que, tá. Ele está entregando isso que o Tite tá falando para ele entregar. Seria justo até, do ponto de vista do grupo, ele falou, bom, você fez tudo o que eu quis, agora você sai e vai entrar o Firmino no seu lugar. Você entende o que eu estou dizendo? Mas é uma decisão difícil. A Copa é feita de decisões difíceis. Não, sem dúvida, mas e rápidas, porque senão termina. E de times que se transformam, né, do início até o final. Agora, o que eu vejo no Firmino, André, é que a gente olha para o Firmino e eu tenho a impressão, pelo menos é o meu jeito de olhar, e eu tenho a certeza que talvez ali, se o campo pode mostrar ou não, mas assim, a expectativa é que exista um jogador, e ele existe, a minha visão, melhor do que o está jogando, troca, porque não está bom e você não sabe o que vem, fala assim, vamos ver o que acontece. E eu não vejo o Firmino nesta base do vamos ver o que acontece. E sim, acho que vai acontecer. Acredito que vai acontecer. É um jogador que entra em campo. Ele entrou e aconteceu. A situação era favorável, mas que culpa ele tem?
Ele entrou e aproveitou do contexto que o jogo oferecia naquele momento. Do início, é óbvio que ele teria mais dificuldades, mas é um jogador que, dentro do sistema que o Tite cria para suas equipes, seleção, time de futebol, clube, ele precisa ser coerente com o que ele diz. Ele fica desempenho, perfeito. De onde é que está o do Gabriel? Para mim, o melhor desempenho do Gabriel foi sem a bola quando ele começou a voltar e fechar o lado, que ele faz isso exemplar. Só que ele está levando em consideração... Isso não conta, isso não é desempenho. Por exemplo, o Marquinhos. O Marquinhos deixou de fazer alguma coisa que o Tite pediu desde o primeiro jogo do Tite? Não deixou. Esse é um e mesmo assim, chegou na hora da Copa e falou, cara, o Thiago Silva tem que jogar. E é o maior acerto até agora. Sim. É o maior acerto até agora. Você pode dizer que o Marquinhos perdeu a posição porque atuou mal. E que o outro tenha entrado e seja um protegido. Eu não entendo que se o Gabriel Jesus vai criar um racha na seleção. Não é essa, a minha questão não é essa. A questão é se, desempenhando todas as coisas que o Tite espera dele, por que o Tite tiraria o Gabriel Jesus? Se é que ele está contente. Alguém pode fazer melhor o que ele está fazendo. Pois esse é o ponto. E agora já há digamos, um conteúdo de informações Gol em campo para que o mérito e o desempenho seja o argumento. E isso não soe como eu disse agora há pouco, uma mexida precipitada sem que o jogador, que em tese era o titular, tivesse todas as oportunidades. Sim. Vocês deram alguns destaques de personagem mesmo, só você destacou o William. Sim. Destacou defesa, sistema de jogo, capacidade de mudança durante a partida e tudo. E por incrível que pareça, com 20 minutos de programa, eu só ouvi Neymar umas 2 vezes. Só que foi en passant. Jogou muito. Foi assim, no meio de alguma coisa. Então eu queria trazer um pouquinho o assunto Neymar, porque, claro, a gente faz uma série de críticas quando tem que criticar. E eu acho que na hora do elogio, acho que a gente tem que falar também. Sim. Melhor partida do Neymar. De fato. Pela evolução física, por vários fatores. A hora do gol é o melhor Neymar possível, né? O cara que toca, projeta... Atrai a marcação, abre o espaço. O melhor Neymar possível é esse. Isso. E hoje foi um jogo duro, né? Tomou pancada e tal. Teve até a história do pisão. E aí a gente pode conversar um pouco sobre isso. Já vamos entrar nisso. O quanto que o show que ele dá ali por causa do pisão, né, de alguma forma não inibe o cara. Fala, bom, o cara tá inventando, eu não vou dar cartão por causa disso, embora merecesse. Mas foi show, você acha? Espetáculo à parte? Sei lá, eu não sei. Impressão. Eu não tomei o pisão e não tô machucado como o Neymar, aqui. mas a impressão é que dá. Eu tô falando que é o histórico, né? E a fama de teatro, não sei o que tal. Que o histórico que te leva à impressão ou O histórico me leva à impressão. Tá. E não só a minha, né? A impressão de todo mundo. Sim. A impressão de todo mundo. Lê por aí. O que está sendo. Já pintou o meme, olha lá, olha o que o cara me faz, não sei o que, não foi nada, e tal. Pode ter sido. Pode ter doído pra caramba o pisão que ele tomou, mas o histórico conta muito pra mim. Acho que até pela decisão do árbitro nessa hora. O cara fala, não vou dar um cartão pra um cara que todo jogo faz isso. O cara pode achar que se ele der o vermelho, ele vai estar caindo na encenação. Exatamente. Tem uma coisa. Fala. Concordo plenamente com relação ao comportamento. Parecia que ele tinha arrancado o pé do Neymar e tal, pela forma como o Neymar reagiu e gritou e tal. Mas tem vídeo, né? Sim. E o vídeo mostra claramente que houve uma provocação deliberada com contato. Mas espera aí, foi suficiente para o Neymar gritar de dor? Eu não estou falando sobre isso. Estou falando que um jogador chegou e pisou no pé de um adversário numa atitude deliberadamente de provocação. Esse jogador não ter levado nenhum cartão amarelo é uma conversa inteiramente diferente da conversa sobre a reação do Neymar. Sim. As coisas não podem se misturar. Né? Eu acho que o Neymar teve uma reação exagerada? Teve. Foi teatral? Foi. Isso pode ter influenciado o árbitro no momento a falar, ele está fazendo uma cena? Pode. O vídeo viu o cara pisar no pé dele. Não pode, o vídeo não pode. Exatamente. Eu acho ali. O que você não. Ele o erro de não ter usado o VAR. Amarelo. Ele vai ter que aprender, o Neymar, a ser menos teatral e perceber que ele terá mais lucro do que com o teatro. O teatro está afastando a análise da realidade, do jogo. E a gente acabou de falar, o cara jogou muito hoje. Ele estava fora do campo, jogada parada, fora do campo. Prendeu a bola, sim. E o adversário vem, pega a bola e pisa com as travas no tornozelo dele. E a imagem é claríssima. Assim, a gente não pode inverter a lógica da coisa. O pisão é normal? Não. Agora a gente quer analisar a intensidade do pisão.
Eu nunca faço isso. Eu olho a ação. Né? Eu prefiro olhar a ação. Qual foi a ação? Fora do campo, o jogador vai no tornozelo direito do Neymar, enfia as travas da chuteira, dá uma pisada, e quer dizer que a culpa é de quem levou o pisão. A análise é sempre levada para o cara que levou o pisão. Não, quem deu? É normal? É uma ação de jogo? Não. A bola está parada, está fora do campo. Tá bom. Então, o árbitro tem que agir. Não viu? Acho que nem dava para ver ali. No bololô não dava. Mas na hora que repete a imagem, ela está fechada e tem um pisão. Não tem dúvida. Se não agir assim, daqui a pouco você vai começar a desconfiar. Porque o que é o VAR? O VAR é uma ferramenta, mas ela continua sendo utilizada por seres humanos, que falham com o apito na boca dentro de campo e que não podem falhar fora de campo. Esse é o ponto. Esses caras que estão lá, os 200 caras que estão vendo televisão, os caras também não são robôs imunes ao que é o comportamento do Neymar normal. Os caras podem ter lá e fazer isso aí, não foi nada. Mas qual é com VAR ou sem VAR? Quer dizer, pisar no tornozelo do outro não é nada. Diante do empurrão no Miranda não é nada. Em relação ao Neymar, diante do histórico que é o Neymar. Tem uma coisa que 5 caras lá. Tem uma coisa que o Colina falou na entrevista que foi muito boa. Por exemplo, o gol do Alemanha em México. O gol da Alemanha e Coreia, o gol da Coreia. Pelo protocolo, é um lance que ele nem precisa ver, porque é preto no branco. Sim. Ele vai ver e as pessoas ficam mais seguras quando ele vai ver. Então, até porque ficou muito claro já que não se perde tempo de jogo, que o prejuízo para o tempo de jogo é mínimo e o tempo está sendo acrescentado, vai ver, as decisões depois que o árbitro viu, elas têm sido muito mais respeitadas e aceitas por todo mundo dentro de campo. Então acho que ele poderia poupar toda essa discussão, ele mesmo ir na beira do campo ver. E acho que o cara que está na cabine, ele pode ser mais inteligente nisso claro aí. Também. Eu proponho o seguinte exercício. O vídeo mostra a imagem para qualquer pessoa. Nós aqui, pessoal em casa, árbitros de futebol atuando como comentaristas, o árbitro em campo. Todo mundo igual, esquece. Mostra a imagem que termina no pisão. Não mostra a reação do Neymar. Sim. Ótimo ponto. É cartão ótimo ou não? ponto. Ótimo ponto. É cartão ou não? Esse é o ponto. É cartão amarelo e talvez vermelho. Se for vermelho, ninguém vai poder falar, nossa, o cara chegou e pisou. Sim. Aí depois mostra a reação do Neymar. O Neymar parecia lá o peão gritando e tal. Tira o cartão? Não, eu sei disso, mas você Entendeu? concorda que se você pensar na imagem até o pisão, todo mundo vai ter essa pisão. Pisou, aqui, o cara tem que tomar o cartão. Não estou falando que é certo ou errado não ter dado o cartão. Para mim tinha que ter dado, evidente. Mas a partir do momento que tem a reação, tem tudo isso que a gente está falando. Os caras são humanos, os caras sabem que o Neymar tem uma fama mundial de ser ator, de não sei o quê. Entendo que isso possa sim ter influenciado. Os caras falam, não vou dar um cartão por causa disso. Entendo isso. Tanto que não concordo, mas entendo. De novo, acho que ninguém aqui não daria cartão, independentemente da cor. Mas tanto que o debate se divide, o debate deixa de ser só o pisão para ser tudo. Para ser o pisão, mais a reação. Mas enfim, eu acho também que é cruel hoje a gente concentrar numa reação do Neymar a um lance claro desse. Que é. Por quê? Porque ele jogou muito. A gente falou isso quando? Em duas edições do Linha de Passe. O Neymar é mais reconhecido como um craque ou como um cara que se joga? Eu falei, é injusto você falar. Acho que a narrativa do jogo hoje é muito mais do gol e do gol que ele criou. O Neymar é os dois. Ele é os dois, mas assim, o que ele é? Ele deve ser reconhecido como o quê? Eu não tenho a menor dúvida que ele tem que ser reconhecido como um grande jogador. Um dos raros jogadores de futebol na atualidade que determinam o resultado de partidas. Pois é, sim, exatamente. Perfeito. É isso que ele é. Mr. Chip, até acabei de... Tem assim, é um número interessante, mostrando justamente isso que você está falando. Neymar, são 6 gols e 3 assistências em 9 partidas de Copa do Mundo. Marca ou passa para gol a cada 90 minutos. Aí compara com os outros. O futebol é feito de comparações. Messi, 6 gols, 6 assistências em 19 partidas. Marca ou assiste, dá assistência a cada 135 minutos. Cristiano, 7 gols, 2 assistências em 17 partidas. Marca ou dá assistência a cada 164 minutos. É um número, mas está lá. São 9 jogos e 9 interferências diretas no gol, ou passando. O que eu acho mais interessante é que a curva do Neymar está acompanhando a curva de desempenho do time. Sim. Né? Ou seja, a gente pode perceber que tanto o personagem Neymar
quanto a seleção brasileira, as duas estão naquela coisa de a Copa do Mundo se ganha crescendo durante a competição, né? Isso todo mundo fala. Verdade. Acho que o Brasil é o melhor exemplo disso. E ele, Neymar, acompanha isso. Ele tem entrado em melhor forma, mais confiante, tomando melhores decisões e não dá para dizer que houve algum lance em que ele tenha arriscado tomar do jogo com a Sérvia aí de hoje. Não dá para dizer que tem algum lance que ele arriscou tomar o cartão. Olha, que maravilha de cartão amarelo, porque você dá uma reformada na cabeça do cara. Sim, a cena, isso não conseguiu tirar dele ainda. A hora que ele conseguir regular a cena, ele vai, na verdade, gerar uma outra relação com a imagem, que é do cara que apanha e ninguém faz nada. Por quê? Porque é o que ele está tentando fazer. Ao ficar rolando, ele está dizendo que foi atropelado e ninguém fez nada. Aliás, aquela... Então, isso também entra no personagem, entra na análise. E eu imagino, o árbitro vai para campo preocupado com isso, porque a ação do campo é rápida, agora tem o VAR, mas a ação do campo, você não sabe direito se o cara deu no meio, se ele já se atirou, tem horas que não sabe. E até teve outro lance que participou, que ele tomou uma entrada muito violenta, ele teve uma reação padrão Neymar até bem discreta. Caiu, como deveria cair, porque foi uma jantada forte. E não teve muito rolo lá, ele ficou caído, né? Porque o Neymar vai tomar uns trancos naquele momento. Ele já foi cair. Mais... Uma conjectura que eu vou fazer aqui, acho que a gente pode se permitir isso. A mudança de comportamento dele, em relação à postura mesmo, não a jogo, essas coisas todas, a teatralidade, reclamar demais e tal. O que o levou a levar um cartão amarelo nessa Copa do Mundo mudou, né? Sim, completamente. Pode ter sido 1000 coisas. Ele pode ter tido o retorno das redes sociais e perceber que ele tinha virado todos esses memes e ele não queria mais isso. Eu não estou dizendo que isso aconteceu, isso pode ter acontecido. Faz parte da geração dele, que eu mencionei aqui na última vez em que eu estive falando sobre isso. Chamei ele de menino, ele não é um menino em idade, ele é um representante de uma geração que leva muito esse tipo de coisa de comportamento em consideração. Então pode ter sido isso? Pode. Pode ter sido a conversa que se filtrou a respeito que aconteceu do Tite, do Thiago Silva e do Marcelo? Pode. Acredito mais nisso, porque é um retorno do grupo, onde ele está. Isso. Então ele precisa levar isso em consideração. E ele leva. Pode ter sido o medo de ficar fora da Copa com o segundo cartão? Para mim isso é claro. Sim. Então, em relação ao que o Calçade falou, que bendito o cartão, não sei se é muito bendito ou não, porque às vezes um cara leva um cartão sem merecer e fica fora de uma partida da Copa, que é uma coisa brutal. Mas no caso dele até agora, assim, vocês concordam que o medo de não poder jogar, de desfalcar a seleção por estar suspenso, tendo já levado um cartão bobo, que foi o primeiro, é algo que o controla? Sim. Eu preciso ficar em campo. Eu preciso ficar em campo. E jogar objetivamente, não... E gente, pensa que ele já perdeu uma Copa, não por causa disso, mas ele sabe o que é não estar em campo. Claro, isso é o que deve ser importante para ele. Ficar em campo. E mesmo que, na leitura ambígua que se faz o Neymar, é um jogador individualista, é um jogador egoísta. Mesmo que seja por egoísmo, e eu não estou falando que pelo amor de Deus, não leiam o que eu não disse, não ouçam o que eu não disse. Mas eu pensei exatamente isso quando você começou seu raciocínio. Mesmo que seja por isso, mesmo que seja por ele, o medo de estar fora é algo que o controla. Sim. Então, muito bem, verdade. Estamos vendo um jogador que tem dado muito mais para o jogo do que da outra vez foi uma contusão, uma jogada violentíssima. Desta vez, neste caso, pode ser por um cartão. O cartão é a responsabilidade dele. Até porque, claro, da forma que ele ganhou o primeiro, e depende de como vier o segundo, se vier. Então, ele tem mais um jogo para passar sem levar cartão. Ele e o Coutinho. Aí zero nas semis. Nas semis. Mas sair com esta responsabilidade de ter usado o teatro e não lidou bem com isso, ainda sai amarelado e não joga, é um peso. Claro, sim. É um peso, claro. É um negócio terrível, porque aí é incontestável, porque vem tudo que foi feito, cada lance. Mas essa questão, na minha visão, torna o jogo dele mais objetivo, em função da preocupação, e com o avanço, né, do ritmo e da questão física, que envolve tudo, porque você melhora a técnica, a sua capacidade individual de enfrentamento, a tática também. Quando você melhora o seu conjunto de ações no campo,
e ele pode trocar ações que não levam a nada por um jogo mais objetivo. No primeiro jogo, talvez muito abaixo da sua condição, em alguns momentos é um momento de você enfrenta o touro. Você para na frente do toureiro, ele na frente do adversário, só faltou tirar a camisa e ficar fazendo assim pro cara dar uma paulada no meio. Isso não é jogo, isso não é futebol. Isso não é futebol arte, não leva a nada. Leva é você tomar uma rachada no meio e você não foi lá fazer o gol. Não adianta jogar no meio de campo esse tipo de jogo, não leva a nada. É um desperdício para um jogador desse tamanho. Para jogadores para jogadores ruins, fracos, talvez você desloque. Tem muita gente que faz isso. Você olha para o cara, nossa, como ele é bom. São ações teatrais, puras. Ele não, ele tem jogo, não precisa disso. Ele tem que focar no jogo. O problema é que talvez o entorno dele valorize demais coisas que não fazem sentido no jogo. Eu acho que um menino, um cara desse nível, quando ele passa a virar memes de crianças, Sim. como eu vejo, tem criança. Quando uma menina de 9 anos manda um meme. Sim. Quando a sua mãe não quer, quando sua mãe não compra aquilo que você quer no supermercado. E tem o Neymar rolando, é tipo de uma criança falando, fala assim, se atingir a molecadinha, isso deve chegar a ele, porque atinge o filho dele também. Claro que é chegar. Ele tem filho. Sim. Então, joga objetivamente, cara, com esse talento gigantesco. E acho que é o próximo passo, porque assim, É isso. o Tite tem, realmente o Tite tem o Neymar considera o Tite alguém com influência sobre ele. Que o entende. Que o entende, o Tite às vezes tem que fazer a coisa do bastão e da cenoura, quer dizer, a hora de pegar mais pesado, a hora de passar a mão na cabeça, a hora de defender publicamente. Quando ele vai a público, por exemplo, dizer que o Neymar fez uma partida do mais alto nível da carreira dele contra a Sérvia, ele mesmo, o próprio Tite sabe que é um exagero, mas é uma coisa que ele quer transparecer publicamente para ter o jogador ao lado dele. Tá mandando um recadinho É assim, isso. pô, esse cara É uma coisa aqui para dentro, é uma coisa que ele vai ter o benefício interno, mesmo que o mundo inteiro tenha percebido que ele estava exagerando. Então, o Neymar ouve. Acho que é o próximo passo da conversa. Pô, Neymar, ótimo na questão do cartão. Perfeito. Léo, você tá Vamos falando, trabalhar agora isso aqui. Qual foi o treinador da carreira do Neymar, se é que ele existiu, que o Neymar teve uma grande relação de ouvi-lo e de... Sim, qual foi o treinador que conseguiu construir isso? Nenhum. Eu não consigo lembrar. Ele sempre foi muito maior que todos os treinadores. Luiz Henrique? Não. Teve treta. Valverde? Não chegou. Não, No Valverde Brasil, não chegou. no Brasil Luiz não. Henrique? No Brasil Naemer também não. agora? Não dá nem pra colocar na Pelo contrário. isso. Dorival Júnior? Não. Teve treta também. Não Muricy um pouco mais. Muricy talvez um pouco mais. Talvez pouco mais, talvez, um pouco mais. talvez tenha sido o que mais tenha se aproximado de poder conversar e falar, pô, cara, não me, né? Sim. Eu acho que o Tite, talvez na cabeça dele, assim, eu vou construir essa relação. Isso. Se esse cara jogar... É um termo que a gente diz no Tirar futebol. dele o melhor. Vou tentar tirar o melhor, que você fala, vai jogar pelo treinador. Mas se ele olhar pro banco e falar, pô, esse cara merece, na cabeça do treinador eu vou ter dentro de campo um cara absolutamente fora do normal, no bom sentido. Mas essa relação jamais foi construída. Eu não consigo lembrar de alguém que tenha conseguido, de um cara que fez sua vida como jogador, assim, independentemente do Por isso que eu que falei, está no banco. por isso que eu falei sobre o retorno que um jogador tem do seu grupo de companheiros e a valorização que ele dá às opiniões deles. Sim. Né? Então teve aquele áudio que deu para perceber depois do jogo em que o Neymar chorou e tal, o Marcelo falando assim, Ney, deu, acabou, é todo mundo. Tem um jogador veterano na seleção brasileira, de estatura internacional, Marcelo é um craque global, falando sobre esse tipo de comportamento com ele ali no campo. Isso é uma janela para algo que aconteceu ao vivo, Sim. no gramado. Né? A gente não faz a menor ideia do que acontece quando estão no almoço, no jantar, antes de um jogo, depois de um jogo, no vestiário, nas palestras, nas conversas só de jogadores. Então, é claro que todo mundo quer o melhor. E é claro que todo mundo sabe que quanto mais concentrado no jogo de futebol o Neymar estiver, Sim. melhor para a seleção brasileira. Só uma coisa, o Bertozzi falou sobre a curva ascendente da seleção e do Neymar. Sim. Então vamos lá, primeiro jogo contra a Suíça, pior jogo da seleção, pior jogo do Neymar. Segundo jogo contra a Costa Rica, o jogo mais tenso da seleção, o jogo mais emocional ali da seleção, também o mais tenso, mais emocional talvez. Eu acho a atuação na vitória sobre a Costa Rica, em atuação, pior do que contra a Suíça. E aí Sérvia,
um jogo onde a seleção já mostra evolução, o Neymar também já aquele controle e tal, mais coletivo e tudo, e hoje possivelmente a melhor partida do Brasil, e possivelmente, acho que não tem nem possivelmente, melhor partida do Brasil e do Neymar. Até porque o adversário também foi um adversário... Existiu mais, sim. Teve mais repertório. O adversário teve mais repertório, né? Mas também joga um futebol que é muito encaixadinho no jeito que o Brasil gosta de jogar, de reação, de ter contra-ataque. Isso conta bastante. Se fosse uma Suécia, o adversário, se fosse mais seria outro jogo. O ponto é assim, os 25 minutos de hoje contra a Bélgica, você provavelmente vai ter pelo menos uma bola na sua casinha. Vai pagar caro. Ah, sim. Pode pagar caro. Esse que é o ponto. 25 minutos iniciais. Porque se há um problema do México nessa Copa do Mundo é a quantidade de decisões ruins que os seus jogadores tomam com a bola. Exatamente. Um pouquinho antes do gol do Neymar, o Galhardo tem o Lozano passando livre, no melhor jeito que ele gosta, exatamente. não passa, e no ataque seguinte sai o gol do Neymar. Sim. Então, quer dizer, a Bélgica, objetivamente, tem alguns dos melhores jogadores do mundo do meio pra frente. Considerando que vai passar. Pensando numa bola... Porque aí, desculpa, aí é pra ficar os próximos 4 anos fazendo piada com a Bélgica. Uma coisa, Léo, a gente falava sobre o que a seleção mexicana fez com a Alemanha e houve muito nesses 25 minutos de um planejamento semelhante. Então, contra a Alemanha, marcação individual, 2 jogadores se revezando sobre o Toni Kroos para travar. Sim. Hoje o Coutinho foi marcado, ele recebeu uma marcação forte que se imaginava que ele receberia contra a Sérvia e não aconteceu, ao contrário. Ele jogou livre, solto, o lance do gol comprova isso, acabou. É só pegar o lance do gol do Paulinho e ver como o Coutinho não foi marcado como deveria, pela qualidade dele. Mas hoje o planejamento do México, que ficou claro nesses primeiros 25 minutos, foi de travar o Brasil a qualquer custo, correr como desesperados e tentar o grande choque na partida, que seria um gol a favor. Isso. Teria sido totalmente diferente. Foi o que aconteceu com a Alemanha. Que foi o que aconteceu com a Alemanha. Não posso imaginar com certeza como seria o planejamento da Bélgica para enfrentar a seleção brasileira, mas seria, creio eu, se acontecer, um planejamento mais baseado nas virtudes belgas do que apenas numa coisa muito prática, no sentido de vamos segurar o Brasil e nesse período em que for possível segurá-los, vamos tentar um gol porque temos qualidade. Sim. Né? Por isso, assim, eu imagino que vai ser um tremendo de um jogo de futebol se for o Brasil. Sim, né? sem dúvida. Se for o Brasil, O que também não é ruim, se acontecer isso não é ruim pro Brasil também. A Bélgica tem a qualidade para chegar no Alisson e exigir do Alisson talvez algo que o Brasil não tenha sentido ainda nessa Copa. Tem 3 defesas na Copa, se não me engano. Mas tem também oferece o jogo para o Brasil. Não é um adversário que vai jogar, e quem joga também permite situações. Isso. Não apenas estar lá para evitá-las e sempre fazer gol. E principalmente a gente vai sentir falta do Casemiro em vários momentos. Uma bolinha parada na área do Brasil, nós vamos sentir mais até essa é uma questão. Lukaku, uma galera. Essa é uma questão que a gente vai conversar no próximo bloco. Só para finalizar, por causa do raciocínio. Em cima do que a gente falou de individual do Neymar, do coletivo da seleção, etc., da participação dele mais coletiva, seguindo essa linha do crescimento, é a seleção que melhora o Neymar ou é o Neymar que melhora a seleção? Acho que é uma via de 2 mãos. Funciona nos dois sentidos. Coletivo. Senão nós vamos chegar, daqui a pouco nós vamos falar do Messi, entendeu? Porque a seleção não melhora em nada, e não ajuda em nada. Eu acho só uma questão. Eu acho que quando a seleção não consegue desempenhar aquilo que ela deseja, primeiro e segundo jogo, por exemplo, eu acho que surge o pior do Neymar, que é tentar resolver sozinho, que é não sei o que é mais ou menos o que ele fez nos 2 primeiros jogos. Eu acho que essa é uma questão. Quando o time começa a jogar como time, como jogou contra a Sérvia hoje, então, nem se fala, eu acho que o Neymar cresce como jogador e aí faz as melhores coisas que ele é capaz de fazer, que são muito grandes. Esse eu acho que é o perigo. O time não jogar de uma forma que o Neymar consiga, que o Neymar não tenha que jogar nas costas dele tudo. Que também tem essa é uma outra característica do Neymar, né? Muitas vezes ele acha que ele precisa, ainda acha um pouco que ele precisa... Jogador equipe. Ser o cara. Tem isso. Então eu acho que quando o Brasil não joga com equipe, atrapalha o Neymar e surge o pior do Neymar. Eu acho só isso. Tá, o monstro aparece, né? Vamos pro intervalo, a gente volta já, a gente vai entrar na história do Casemiro. E os caras que ele mais se baseia, os caras que ele mais persegue os feitos, as marcas, Cristiano e Messi, são os melhores exemplos para ele entender quanto é necessário uma seleção para o grande jogador. Sim. Então, não precisa ir longe, tá pertinho dele. Perfeito. Fã de Esportes de volta com o nosso linha de passe. Fica quieto aí, Calçade. Me desconcentra. Vamos lá. Estão me passando aqui a informação, é verdade, né? O Brasil
é a única seleção a conseguir avançar às quartas de final nas últimas 7 Copas. São 7 Copas seguidas que o Brasil conseguindo avançar às quartas. E nas últimas 3 também é a única que consegue esse feito. Negócio impressionante mesmo da seleção brasileira. Isso é uma tradição de pelo menos estar nas quartas de final. Acho que a última vez que isso não aconteceu foi em 90, quando foi eliminado nas oitavas ali pela seleção argentina. Bom, Casemiro fora. Você ia começar esse assunto, Calçade, no bloco anterior eu te interrompi. O Casemiro... O peso desta ausência num jogo, vamos supor, contra a Bélgica, vai? Sim, a gente antes do Mundial, a gente estava olhando para a fase de Fernandinho e Casemiro, e o Tite mesmo sempre falou isso. Acho que o Brasil tem 2 grandes jogadores nessa posição. Então não precisa fazer uma adaptação, nenhuma invenção ali. Mas aí vem o Mundial e tem o Casemiro jogando muito. Sim. À frente de uma dupla de zaga também que está jogando demais. O que é o processo, não são só os 3, né? Essa bola ficar entrando do lado, né? Se o Fagner está vendo ações defensivas aqui, o jogador com mais ações defensivas no Brasil foi o Fagner, com 11. Então ele cumpriu o que se esperava dele nas ações defensivas. O Alisson com uma só. Então é mais ou menos o jogo. Então você tem um time muito bem postado para facilitar a vida do goleiro. E o Casemiro, ele está jogando muito bem. Então é natural que você prefira que ele jogue, que ele esteja lá, mesmo reconhecendo no seu reserva imediato um grande jogador. Mas se está rendendo no alto nível, por que tirá-lo? Você não pode comemorar a saída. Então acho que não é que o Brasil perde. O melhor seria ter o Casemiro em algo, num sistema, num projeto, numa ideia que funciona e pode melhorar, como melhorou ao longo do jogo com mudanças de posicionamento e função de alguns jogadores. Eu acho que esse é o grande ponto do jogo. As mudanças ao longo da partida, você tem que se reformar com a bola rolando. Mas entra Fernandinho e tá... Essa é a questão, é o Fernandinho ponto final. Porque a gente tem inclusive ali as opções, Fernandinho, Fred, Renato Augusto... Qualquer coisa fora disso é querer inventar a roda. Não tem Jamais o Tite faria isso. O que ele vai... O Renato Augusto não tem a ver com esse posicionamento. O Fred também não vai ter. Isso não existe, só na nossa enquete. Mas o Calçado já passou brevemente por esse ponto. Você perde uma peça de bola aérea importante. Defensiva, principalmente. O Fernandinho não vai crescer daqui até não vai, não tem o que fazer. Ele tem o tamanho que ele tem. Porque acho que, assim, em termos de construção de jogo, de movimentação, marcação, proteção à defesa, tudo isso, não há nada que se preocupar em relação ao Fernandinho no lugar do Casemiro. Nada. A pessoa pode ser desonesta a ponto de lembrar o 7-1, mas para isso precisava ter um time em campo e não tinha, né? Ele era o único meio-campista de fato daquele time, então... Se querer se preocupar com isso agora, não tem porquê. O Brasil vai jogar, se for de fato a Bélgica, com o melhor time que ele vai terá enfrentado. Certeza. Né? Claro. A seleção com um meio de campo muito forte, com um ataque muito forte. No jogo de hoje, que o Casemiro, eu nem achei que ele foi tão bem, achei que ele até errou passes no começo, tá naquele começo, o Osório meio que bagunçou tudo ali, ele tava, não me pareceu tão bem. Mas de qualquer forma, é o único cara que tem ali como uma missão tal, também proteger defensivamente o time. A minha pergunta e eu não sei a resposta, com o meio de campo mais difícil que o Brasil vai encontrar, se esse volante quase solitário ali não ficará sobrecarregado como o Casemiro ficou em alguns momentos hoje. Mas aí não por culpa dele, pela maneira como o time estava organizado, com volta de Coutinho ruim. Dentro. Era um 4-1-4-1. Tinha Casemiro, Paulinho e Coutinho. Ali estava desastroso. Foram 23 minutos de México e o desastre. E aí cai naquela história que o Bertolli falou, arruma o time, vai a outra linha de 4, que melhora a equipe. Eu acho que é o ponto de partida para, inclusive, repensar um pouco em função do adversário, em função do que o Brasil jogou e das dificuldades do México. Como se comportar. Não é coisa que o Tite normalmente faz, mas se tinha algum jogo para ter os dois, talvez fosse esse possível jogo contra a Bélgica. Aí a mudança nesse cenário de meio de campo é ter o Renato ou o Fred é uma incógnita, né? Porque
Mas era Renato com Paulinho e Fernandinho, dá para jogar. Só que aí ele vai sacar um jogador. Mas peraí. E a gente viu no amistoso, no amistoso da Croácia, dificuldade com essa Foi, né? formação. Pois é. Tem uma coisa aí que é a seguinte. Não mexe aí, não. A também acho que Bélgica não. tem capacidade de, por imposição, por tamanho, dificultar o jogo do Felipe Coutinho? Tem. Isso é chave? Acredito que seja. Não dá para esperar que isso vai acontecer. O Casemiro tem que ser substituído pelo Fernandinho, acabou. Está feita essa substituição. Qual seria a outra maneira de lidar com isso? Tirar o Coutinho dali, fazê-lo jogar pela direita no lugar do cara que foi um destaque hoje. Então são decisões difíceis. Sim. Aí fazer o Renato Augusto entrar pela esquerda para ter um pouco mais de peso, força, né? São decisões difíceis para ser tomadas. É porque sem a bola, né, André? Se fazer o Gabriel retornar pelo lado, que ele faz bem, fazia no Palmeiras, fez na Seleção Olímpica, numa situação em que o time está vencendo, é uma coisa. No jogo que você tem que propor também e jogar, você vai tirar às vezes numa jogada em que no retorno, retorna quem está mais perto. Exato, mas o que a gente viu hoje na mudança de linhas que transformou o Brasil no melhor time em campo? O Tite tirou o Coutinho do combate vil, que ele não estava conseguindo suportar, mudou o posicionamento dele, alterou a seleção brasileira, passou a jogar com dois atacantes e... Num primeiro, se a Bélgica vier do jeito que está jogando, né? Porque a Bélgica tem jogado Lukaku, Mertens e o Hazard aqui, com o Meunier e o Carrasco ali, no lado. 3, Witzel e De Bruyne. É diferente de ter o primeiro tempo, né? Rafa Marques, Guardado e Herrera. 3 aqui onde batia com o Coutinho. Como é que vai fazer? Como é que vai jogar a Bélgica? Nós vamos saber, a Bélgica tem que jogar ainda hoje. Claro, tem que ganhar hoje. hoje. Está todo mundo, inclusive, torcendo, porque tem tudo para ser um grande jogo. A Bélgica, a preocupação que eu tenho é a mesma do Léo. Na bola aérea, o Lukaku é um jogador que precisa ser defendido com ajuda. E alguém vai ter que fazer isso. Sim. Então, assim, é um problema. Agora, sim, teria sido um problema não ter Casemiro hoje? Gigantesco. Na bola parada aí o jogador mais alto é o Paulinho. Você pode preparar o time para isso. Mas se a Bélgica, né? Estamos falando tanto que agora vai Bélgica, né? Vai logo. O pessoal do Linha de hoje de 10 da noite, porque a gente tem essa edição extra do Linha de Passe quando tem jogos da Seleção Brasileira, o pessoal às 10 vai ter mais tranquilidade para com certeza, né? Que é a Bélgica, né? O que é o Japão, né? Aí eles mudam, se for o Japão, eles mudam tudo que a gente falou aqui. Aí você vai no aplicativo lá. Exato. Gostou da dica? Você realmente está cada vez melhor, hein? O pessoal vai lá no aplicativo da ESPN, o app da ESPN, certo? Que você pode baixar na loja do seu celular aí. Tá aqui. Tá aí já, o Calçade? Faz tempo. Faz tempo, né? Pois é. E o que tem de destaque aí no nosso app, Calçade? Claro, a gente vai colocar... eu abro, a gente tem né? trechos dos programas do Linha de Passe, o pessoal que acompanha a gente, né? Informações sobre Copa do Mundo, análise. E também, evidentemente, você que está preocupado com o seu clube, você que colocou lá o seu clube de preferência no app da ESPN, você também, claro, vai ter as últimas informações, atualizações sobre o que está acontecendo Nosso aplicativo. seu clube no período de Copa O Brasil do Mundo. supera a Alemanha em gols marcados na história das Copas do Mundo. 227 a 226. O Brasil. Agora 228, né? Perfeito. Tava começando 226. E o Neymar vai se aproximando da artilharia histórica da seleção. É isso. Fã de Esporte, se não baixou o app, aproveita agora o intervalo, baixe o app da ESPN e a gente volta já já. Deixa a enquete aí, Fã de Esportes. Terminando, vê o bate-bola debate aí na sequência, hein? Quem deve ser titular nas quartas de final? Gabriel Jesus, 17%, Roberto Firmamos, o Maurício Barros, certo? Temos o professor Celso Zelt. Certo, Marcelo? Temos também. Quem mais está no programa? Porque o Bertozzi está aqui, hein? Rômulo Mendonça também no programa. Muito bem, é isso. Fechou. É um caos, então. É um caos. E se você acha que o Felipe Luiz deve permanecer, ou se você pensa que o Marcelo deve voltar, questione isso no Linha de Passe das 10 da noite, tá bom? Tem mais linha para falar de Brasil e Japão, não é isso? Agora deu linha. E a gente nem falou nisso durante um minuto. O Brasil jogando com laterais reservas. Exatamente. As peças que eram fundamentais. Os dois jogando bem. Jogar, né? Fica pra noite. Sendo assim. Um abraço, Fã de Esportes. Até às 10, hein?